Boa tarde a todos. É sempre uma alegria estar com vocês na Casa de Moeraço. Essa casa que faz parte da grande instituição CERT está completando 70 anos agora em setembro. E são 70 anos de trabalho, de educação e de recuperação de milhares de corações, inclusive o meu. Mas é uma casa que, acima de tudo, nos possibilita a prática da caridade desinteressada, aquela que nos aproxima cada vez mais do Criador. E é Ele que nós rogamos que envolva o coração de cada um de nós, para fazermos juntos essa reflexão. O tema escolhido para esta tarde, como falou a nossa irmã Elaine, é pensamento e vida. E esse é um tema destinado a uma cultura de paz. Nos faz recordar aquela frase extraordinária do Espírito Emmanuel, que se encontra no primeiro capítulo da sua obra Pensamento e Vida, quando ele diz assim: respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E através delas incorporamos o influxo renovador que nos induz à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. Por isso é pensamento e vida, não vida e pensamento. Mas aí eu convido os irmãos para uma reflexão sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que têm puro coração. Porque aqui Kardec inicia esse capítulo trazendo essa passagem evangélica, essa bem-aventurança, que se encontra no capítulo 5, versículo 8 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mas logo em seguida, Kardec aborda o tema pecado por pensamento, adultério. E aqui ele diz, outros dois versículos desse mesmo capítulo 5, agora o 27 e 28. Aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que houver olhado para uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. E a palavra adultério aqui não deve absolutamente ser entendida no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral. Pois que Jesus a utilizava por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer mau pensamento. Como nessa passagem. Porquanto se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de seu Pai. É porque a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também nos pensamentos. Porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Mas esse princípio nos leva à seguinte questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Uma pergunta interessante, né? Olha só. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? E aqui Kardec nos leva a raciocinar. Porque ele começa dizendo: à medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e vai se despojando pouco a pouco das suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio.
Mas todo mau pensamento resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento cria uma oportunidade de evoluir, quando ela o repele com energia. Não cederá se surgir uma oportunidade de satisfazer o mau desejo. E depois que haja resistido, sentirá força, coragem, contente mesmo por ter vencido essa prova. E aí, Kardec conclui. Em resumo, naquele que nem sequer concebe o mal, já há progresso realizado. Naquele a quem a ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e se compraz com esse pensamento, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito. No outro está por fazer-se. E Deus, que é justo, leva em conta todas as gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Meus irmãos, o conhecimento traz consigo a responsabilidade. Não podemos mais alegar ignorância, não mais. Chegamos numa grande encruzilhada existencial. Mas aí, eu convido os irmãos a uma reflexão sobre um capítulo que se encontra na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Um grande clássico da doutrina espírita, do poeta do espiritismo Leon Denis. Na terceira parte dessa obra, Leon Denis aborda as potências da alma. E aqui ele traz a vontade, o pensamento, a consciência, o sentido íntimo, o livre-arbítrio, o amor e a dor, com as grandes potências da alma. Mas no capítulo 24, ele traz um tema que por si só é esclarecedor. A disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Não é mesmo? Só o tema já nos dá a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. E aqui Leon Denis faz uma síntese extraordinária sobre o pensamento. Ele começa dizendo: o pensamento é criador. Atua não somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem e para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas atitudes, nossos sentimentos. Com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida, presente e futura. Modelamos a nossa alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos. Esses produzem imagens, formas que se imprimem na matéria sutil de que o nosso corpo fluídico é composto, o nosso perispírito. O que é isso? Formas, pensamento, cristalizações, monoideias que se imprimem em nosso corpo, perispírito. E aí Leon Denis continua. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, se embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece. Leon Denis é um poeta, né? Isso é poesia. Não há nada mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. É a causa inicial da nossa elevação ou do nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Segundo o impulso dado, funda ou destrói instituições como impérios, caráteres como consciências. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Através dele, suas ideias se irradiam
e perpetua através dos séculos. As vibrações dos nossos pensamentos, das nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam de nosso invólucro, de nosso ser, aqueles elementos que não podem vibrar em harmonia com elas, e atraem os similares, acentuando assim a nossa tendência. Então, se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no amor, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma em direção às potências infinitas tem tanta virtude. Nesse diálogo do ser com a sua causa, o influxo do alto invade-nos, despertando os sentidos novos. A compreensão, a consciência da vida aumenta e sentimos, melhor do que podemos nos exprimir, a gravidade, a grandeza da mais humilde das existências. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino, é o esforço da alma para a beleza e verdades eternas. É a entrada, por um instante, nas esferas da vida real e superior. Aquela que não tem terra. Isso é poesia. Por isso que Leon Denis é considerado poeta do Espiritismo. Terceira parte da obra, problema do ser, do destino e da dor. Disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Com certeza, esse foi um capítulo que me chamou muita atenção para esse tema tão importante. Essa grande potência da alma que é o nosso pensamento. Em 2015, tivemos a oportunidade de participar da Conferência Espírita Catarinense, aqui em Florianópolis, lá no Centro-Sul. Nessa ocasião, estavam como painelistas Divaldo Pereira Franco, divulgando a sua obra Perturbações Espirituais. Jacobson Santana Trovão, que era então coordenador nacional da área da mediunidade da Federação Espírita Brasileira, e continua sendo. André Trigueiro, palestrante, escritor espírita. Mas, no início da fala de Divaldo, ele nos trouxe uma reflexão que me marcou profundamente. Por isso que me faz lembrar dessa conferência. Porque ele inicia sua fala trazendo a informação. Ele diz: os cientistas estimam que nós temos aproximadamente entre 97 mil e 99 mil pensamentos por dia. Não me pergunte como é que eles conseguiram contar isso. Mas ele é severo. Que a grande maioria, a maioria esmagadora, é lixo mental. E é isso que compõe a psicosfera do planeta. Emanuel Swedenborg, um cientista, filósofo sueco, já dizia que a psicosfera do planeta Terra é envolvida por uma manta cinzenta, que é fruto dos nossos pensamentos. Mas Divaldo conclui a sua fala, e foi isso que impactou. Ele diz o seguinte: que se nós fôssemos capazes de sentir o cheiro dos nossos pensamentos, ficaríamos nauseados. Isso é forte, impactante. Mas essa grande revolução do pensamento religioso humano, inaugurada pela terceira revelação, pelo Consolador prometido, nos leva a abandonar aquela imagem de um Deus antropomórfico, sentado em um trono, de um rei medieval, e nos convida a ver o Criador como a mente suprema, que governa, que plasma e sustenta toda a criação. Segundo a terminologia utilizada por Emmanuel, pensamento não significa somente cognição e intelecto. Pensamento é uma amálgama que reúne todas as potências do sentimento,
com todas as suas características e as potências do intelecto. Então, pensamento divino é a inteligência suprema no amor infinito que sustenta a criação. É através dos pensamentos que nos relacionamos com Deus. É pelos pensamentos que as criaturas se refletem, se relacionam. É pelos pensamentos que nós recebemos esse influxo do alto, essa força que nos impele para a evolução. Mas é também através dos pensamentos que nós estacionamos naquelas experiências reencarnatórias. Que fixamos em nós aqueles elementos da emoção do intelecto, aquelas cristalizações, aquelas monoideias. E aí, eu tenho uma outra pergunta bastante interessante, intrigante, digamos assim. Por que é tão difícil mudar o pensamento? Por que é tão difícil mudar o pensamento? Porque nós temos em nós uma parte que é consciente e outra que é inconsciente. Não tem nenhum espírito infantil aqui. Somos todos espíritos milenares. Já tivemos inúmeras existências. Então, nós temos dentro de nós uma multidão de pessoas. Uma multidão de personalidades gritando. Tudo isso está registrado lá no nosso perispírito, como falamos. Todas as nossas experiências. Está tudo registrado lá. E volta e meia elas vêm à tona. São as cristalizações, as ideias fixas. Tem uma coisa muito interessante que me chamou bastante atenção ao estudar esse tema, ao preparar esse tema, porque Kardec, na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da autoridade da doutrina espírita. E lá ele traz para nós a questão da universalidade do ensino dos espíritos, que foram recebidas mensagens de 1000 centros espíritas, não é 1000 médios, é 1000 centros espíritas em redor do planeta. Então são mais de 1000 médios, né? Realmente tem mais de um em cada um. Mas ele fala, junto com a universalidade, ele fala da concordância do ensino dos espíritos. Porque essas mensagens foram recebidas, foram compiladas e organizadas. E ali ele pegou aquelas que havia uma concordância naquele ensino. Passaram pelo crivo da lógica, da razão, do bom senso. Kardec era o bom senso encarnado. E aí foram para a codificação. Então, a gente pensa somente na questão da universalidade, e a autoridade está também na concordância. Então, para uma obra, para algo ser espírita, tem que estar em concordância com o ensino dos espíritos. E mais importante, né? Isso tudo é fruto dessa observação, dessa investigação feita por Kardec. Mas nós temos que levar em consideração que ele estava bem assessorado pela falange do Espírito de Verdade. Isso é importante para a gente saber. Então, a gente vê. Olha só que interessante. No livro Obras Póstumas, Kardec traz um tema chamado Fotografia do Pensamento. E aí ele diz o seguinte: assim como o planeta possui uma atmosfera, cada um de nós tem uma atmosfera psíquica. Olha que interessante. Aí Emmanuel vem dizer que nós respiramos no mundo das imagens e projetamos. Onde é que você respira? Na atmosfera. Olha só. E aí Leon Denis vem dizer para nós que o pensamento é criador, produz imagens que se imprimem na matéria sutil que o nosso corpo fluido. Isso é a concordância. Estão falando com outras palavras, cada um com a sua mensagem, mas a concordância do ensino. Aí que está a autoridade da doutrina espírita. Os benfeitores que coordenam as falanges espirituais nas plagas brasileiras, a fim de avaliar a nossa vida de relação,
todos nós que caminhamos por aqui, tem tomado como base as últimas 5 encarnações e tem chegado à mesma conclusão. Estamos repetindo os mesmos erros e os mesmos padrões nas últimas 5 experiências reencarnatórias. O que é isso? As cristalizações. As monoideias, ideias fixas, que produzem padrões de comportamento, padrões de conduta, que precisam ser educados, precisam ser corrigidos, precisam ser orientados. Então, qual é a proposta da doutrina espírita? Qual é a proposta da doutrina espírita? A proposta da doutrina espírita é a proposta do Cristo. A transformação moral do indivíduo. Porque Cristo não encarnou na Terra para fundar um movimento religioso. O objetivo dele não era nos tornar cristãos. Cristo veio mudar o padrão moral da humanidade. Mas como ele sabia que nós iríamos esquecer, que muitas vezes não iríamos compreender aquilo que ele estava dizendo, ele prometeu lá em João 14. Se me amardes, cumprirei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que vos dará um outro paráclito, um outro consolador, que é o Espírito Verdade, que irá vos esclarecer sobre todas as coisas e estará convosco para todos sempre. Em 1857, o governador espiritual do orbe enviou à Terra o Consolador Prometido, cujo objetivo é consolar os corações que sofrem. Como? Através de explicações racionais, claras, diretas e objetivas a respeito da justiça divina. Porque somente quando nós compreendemos a justiça divina, nós vamos entender o que Jesus está dizendo, os ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram. É difícil. A vida futura. Isso é importante. Então, a proposta é a transformação moral. Hoje o desenvolvimento intelectual está lá nas alturas. A moral está se arrastando. Precisam andar juntos. Só que esse processo, esse grande processo que é a transformação moral, demanda tempo. Demanda tempo. Respeita o espírito de sequência da natureza. Porque a natureza tem um espírito de sequência. Precisa ser respeitado. A natureza não dá salto, não é isso que nós aprendemos? E esse processo, esse grande processo da nossa transformação moral, tem início quando decidimos pela nossa reforma íntima. Me lembro quando eu cheguei na casa 20 anos atrás, só se falava em reforma íntima. O sujeito ia fazer uma prece, era reforma íntima. Era só reforma íntima. E realmente é um grande processo. É primordial. É importantíssimo. Porque ali muitas vezes nós damos uma guinada de 180 graus. O sujeito está indo no caminho errado, retorna para o caminho reto. Então é importantíssimo. Mas o segundo passo é determinante. Qual é o segundo passo, Toninho? O autoconhecimento. Por que ele é determinante? Porque o autoconhecimento nos possibilita identificar as nossas imperfeições, para que nós possamos corrigi-las, educá-las, orientá-las. A doutrina espírita não vem destruir nada, ela vem educar, vem orientar. Mas aqui, por isso é tão difícil. Nós vamos encontrar uma das maiores dificuldades na nossa jornada evolutiva enquanto espíritos encarnados, que é admitir as nossas imperfeições. A ponto de André Luiz dizer que todos nós que caminhamos envergados sobre o peso da carne aqui no planeta Terra, somos na grande maioria, se não na sua totalidade, espíritos imperfeitos. Mas que ele poderia dividir em 2 classes. Aqueles que admitem e os que não admitem. E por que isso é importante? Porque eu só vou corrigir aquilo que eu admito que está errado. Se eu achar que não está errado, eu não vou corrigir. Esse é o empecilho. Nossa, Toninho, como tu é orgulhoso. Eu orgulhoso não.
Pode me chamar de qualquer coisa. Mesmo então tu não me conhece. Eu sou um poço de orgulho. Essa é a grande dificuldade para nós. Admitir as nossas imperfeições para que a gente possa corrigir. Essa é a grande dificuldade. Mas a misericórdia divina nos possibilita também, através do autoconhecimento, identificar as potências da alma. As potências divinas que estão aqui dentro de nós em estado latente. A centelha divina. Nós somos seres divinos. Nós temos DNA divino. Quer ver como nós temos? Se nós formos aqui no laboratório, no plano espiritual, fazer o nosso teste de DNA, vamos constatar que somos filhos de Deus. Que somos irmãos de Jesus. E que somos todos irmãos, apesar de nós não admitir. Mas somos todos irmãos. E um dia nós vamos admitir. Está no Evangelho. Um só rebanho, um só pastor. A grande família universal. Um dia nós vamos compreender isso. E aí, quando nós falamos nas potências da alma, porque são elas que vão nos possibilitar corrigir as nossas imperfeições, educar as nossas imperfeições. Eu chamo a terceira parte da obra O Problema do Ser, do Destino da Dor, novamente para a nossa reflexão. Porque aqui, Leon Denis traz como a primeira das potências da alma. Diz ele que é a maior, a mais importante, a vontade. Ele diz que a vontade de viver atrai para nós os fluidos vitais necessários para a nossa jornada evolutiva. A vontade é o motor da existência. Se não tivéssemos vontade, não teríamos levantado da cama hoje de manhã. Se não tivéssemos vontade, nós estaríamos aqui assistindo a palestra agora. Só que a vontade tem que ser educada, tem que ser bem direcionada, porque eu posso ter vontade de fazer um monte de coisa errada. Ela tem que ser educada. E aí ele traz um texto, eu trouxe um recorte aqui para nós, que ele diz o seguinte, que há em toda alma duas esferas, ou melhor, dois centros de ação. Um deles, circunscrito ao outro, manifesta as nossas paixões, as nossas fraquezas. Enquanto for esse centro a comandar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nós teremos uma vida de infelicidade e dor. Mas existe outro, interno, profundo, imutável. É ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da espiritualidade, o templo de Deus em nós. E quando for esse centro a comandar as nossas ações, nós teremos uma vida de felicidade. Mas ele fala também do pensamento. Fizemos uma síntese aqui sobre o pensamento. Fala da vontade, fala do pensamento, fala do livre-arbítrio. Ele diz que nós só seremos livres quando formos disciplinados. É interessante que muitas vezes nós olhamos para a disciplina como sendo uma cela trancada. Não é. A disciplina é uma chave que nos permite sair e voltar. E por que nós só seremos livres quando formos disciplinados? Porque toda vez que você comete um erro e fere alguém, você está assumindo um compromisso. Você está assumindo uma dívida com a justiça divina. Então você não é mais livre. Entendeu por que a disciplina, que nós precisamos ser disciplinados para ser livre? Então liberdade não é uma calça azul e desbotada. Não é. É disciplina. Aí ele fala do amor. Ele fala que o amor verdadeiro é disciplinado. Que o amor possui ordem. Tem sentido, por quê? O amor não é o amor, a lei que rege o universo, e toda lei é disciplinada. Tem ordem. Então o verdadeiro amor é disciplinado. Mas, como nem sempre escolhemos esse caminho, ele fala também da dor. Ele fala da dor. E ele diz que o espírito é forjado na dor.
Que se Deus retirasse a dor da humanidade, estaria dando um atestado que não nos ama. Porque a dor é pedagógica, é educativa. A dor é a voz enérgica de Deus porque não atendemos os apelos do amor. Interessante isso. Então, se nós quisermos ascender, nós precisamos ver beleza e luz na dor. Mas aí eu convido os irmãos para uma reflexão. Vamos imaginar todas essas potências da alma associadas. Uma vontade bem educada, bem disciplinada. Um pensamento disciplinado. Como é que nós utilizaríamos as nossas escolhas? Como é que utilizaríamos o nosso livre-arbítrio? Não pensaríamos nem da dor. Já iríamos direto para o amor. Já estava todo mundo de todos. Mas, como nos desviamos das leis, nós precisamos da dor. E aí, eu gostaria, para concluir essa nossa fala, trazer essa questão dessa proposta da doutrina espírita, que é a nossa transformação moral. Porque ela passa pelo Evangelho. Passa pelo Evangelho. Não é à toa que na codificação o Evangelho é a obra central. Nós temos lá o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Céu, Inferno e a Gênesis. Se nós pegarmos a introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro parágrafo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz: podemos dividir o conteúdo dos evangelhos em 5 itens: os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento do seu dogma, e fala do ensino moral. As 4 primeiras têm sido motivo de controvérsia. Se brigou, se guerreou, se mataram em nome dessas 4 primeiros itens. O último, ninguém discute. Pergunte para qualquer ser humano, seja lá qual for a crença que ele exerça, o que é melhor? Um manso, um pacífico ou um violento? Um perigoso? Todos vão responder isso. A parte moral não se discute. Então a proposta da doutrina espírita passa pelo Evangelho. E aí eu gostaria de finalizar a nossa exposição hoje trazendo uma advertência do Espírito Emmanuel, que se encontra num outro grande clássico da doutrina espírita, o Consolador, na questão 236. Porque ele começa dizendo o seguinte: o Espiritismo sem Evangelho pode alcançar as mais altas expressões de nobreza, mas estará fadado a modificar-se ou desaparecer, como todos os movimentos transitórios do mundo. E o espírita cristão, que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo, poderá ser um filósofo, um cientista, com as mais altas aquisições intelectuais, mas estará sem roteiro e sem leme, no instante da tempestade inevitável da provação. Porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra rumo aos páramos espirituais. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós. Obrigado.